Vamos então à nossa pausa desta semana e trago uma questão que me foi feita recentemente por uma menina que, surpresa, me enviou mensagem e perguntou: Patrícia, então mas automação é mesmo preciso saber código? E eu achei curiosa a pergunta dela e vem ao encontro de um debate interno, se eu assim posso dizer, que tem tido ultimamente pelo facto de agora automação ser o boom, portanto todos os QAs têm que saber de automação e as empresas acabam por não saber muitas vezes o que é que estão a pedir e o impacto que isso tem e a exigência que isso traz para com os seus QAs e com as pessoas que querem contratar, muitas vezes pessoas júniores que ainda não têm experiência na área e já têm que ter conhecimento disto. E então, o que é automação em si? A automação é pegar em testes que já estão considerados no ciclo de manutenção, portanto, no ciclo de validação, portanto, são testes que já executaram uma série de vezes, já temos certeza que aquilo está a funcionar como deve ser, já temos dados suficientes para poder testar de formas diferentes, o cliente está ok com a implementação, são testes que são utilizados para regressão e aí sim são testes que estão prontos para ser automatizados. Portanto, são testes que acabam por ser repetitivos, porque nós já sabemos que vão ser sempre da mesma forma, não vão aparecer ou não é esperado que existam grandes surpresas, portanto, nessa altura passamos a automatizar. E o que é que a automação é? É pegar então no teste, pegar na estrutura do teste, pegar nos critérios, no tal o if, then, else, ter uma estrutura, quase que uma linguagem natural, que depois será transformada em código, e então dizer, olha, perante isto, tu vais fazer isto, e vai acontecer, e é esperado que aconteça aquilo. E acaba por ser um teste estático. Porquê? Os inputs são sempre os mesmos e os outputs são sempre os mesmos, ou pelo menos os esperados para que o teste passe com sucesso são sempre os mesmos. Quando é que o teste falha? Quando o resultado face àqueles inputs que nós demos falham. Inputs esses que, lá está, são sempre estáticos, são sempre os mesmos. Muitas vezes podem ser inseridos diretamente no teste, muitas vezes podem ser alimentados através de uma folha de Excel, de uma base de dados, enfim, existe uma série de sítios onde esses dados que serão utilizados podem ficar guardados. Mas basicamente é isso. Então, a automação acaba por ser um conjunto de ações que nós dizemos à máquina para executar vezes e vezes e vezes sem conta. E depois, a automação acaba por ser um mundo que ainda está em exploração, que existem imensas frameworks já disponíveis, algumas até que já estão deprecated, agora falta uma palavra em português, que já estão reformadas, outras que estão a surgir, porque quando antigamente a automação era muito mais codificada, mas quando eu digo codificada, era codificado puro, daí existir então os software developers in test, são pessoas que são programadoras, mas que têm conhecimento na área de teste e qualidade de software e o que fazem é fazer desenvolvimento de código, desenvolvimento de testes codificados. Frameworks foram sendo desenvolvidas para permitir que aquelas pessoas e aqueles QAs e as pessoas da área de teste e qualidade de software que não são programadoras, não têm conhecimento de programação, não têm bases de desenvolvimento de software, possam automatizar. E aí surgiram então umas ferramentas, umas frameworks no-code ou low-code. E o que é que isto faz? O QA tem que saber ou dizer à máquina quais é que são as instruções que vai executar, e dizer de onde é que vai buscar os dados, e a máquina em si transforma aquilo e cria o código, o programa por trás, ou então o QA sabe de scripting e ele próprio cria o script, portanto já passa essa parte da linguagem natural, dessas instruções, e acaba por escrever mesmo por script. O que obriga, claro, a ter que saber um pouco de lógica de programação, de alguma linguagem de programação, de ter conhecimento de como é que são os ciclos de desenvolvimento, ter que saber como é que são as ferramentas de merge de código, como por exemplo o GitHub, tem que saber uma outra série de coisas que um QA por si só que não saberia até há um tempo atrás. E deixo a nota que mesmo que tu não queiras saber de programação, mesmo que tu não queiras entrar na área da automação,
porque depois existem diferentes perfis de QAs, não estamos todos a trabalhar na mesma área, não estamos todos com os mesmos interesses, existem pessoas que são mais técnicas, existem pessoas que são mais funcionais. Isso não significa que, se tu quiseres ir para uma área mais funcional, não saibas e não tenhas conhecimento de como é a área técnica e do que é necessário e de como é que as coisas vão ser desenvolvidas. E porquê? Porque muito do teu trabalho como funcional é também preparar o teu teste, preparar o teu cenário, de forma a que possa ser facilmente utilizado pela equipa ou pela pessoa que irá automatizar aquele teste. Portanto, nós também temos que saber como é que depois aquele trabalho, aquele teste, aquele cenário será utilizado, de forma a que também possamos colaborar com os nossos colegas que são mais ligados à automação ou até para nós mesmos que depois iremos implementar esse pedaço de código, essas instruções para colocar o teste automático. Portanto, sim, o teste automático é necessário saber alguma linguagem de programação, mesmo que mínima, é necessário ter conhecimento de lógica de programação, ter conhecimento de algumas frameworks, ter conhecimento de que tipo de automação é que é possível fazer, automação back-end, automação front-end, automação de APIs, enfim, há um sem número de opções. Se quiseres depois eu posso deixar um vídeo mais extenso, até gravá-lo diretamente para o YouTube, deixa nos comentários aqui deste Reels, e espero ter aqui desmistificado e esclarecido um bocadinho esta ideia de o que é automação, que afinal é preciso saber código, mas não é preciso saber código ao nível de um software developer, de um programador. Lá está, mediante, claro, o teu conhecimento técnico e o teu interesse na área de automação e de testes e qualidade de software. Obrigada e até ao próximo vídeo.